Toyangã Elebuibã. Vou falar com vocês hoje das 8 às 9h30 em ponto, não mais que isso, porque tem que ser direto e reto para as pessoas poderem entender. Alguns conseguiram escutar e falar para uma cultura de paz, e outros não conseguiram escutar. Resolvemos uma parte do problema, né, que era do player. Agora nós queremos passar a limpo a vocês o que foi perdido semana passada. Desculpa, terça-feira agora passada. Eu estava falando sobre Kojodá. Kojodá, que o dia seja claro. Kojodá, Kojodá, o dia seja claro. Nós estamos falando dos dias da semana. Então, vamos falar primeiro de Oxé. Odioxé, a origem de Odioxé, que é onde começou Obatalá, prescreveu isso. O rei da criatividade, o senhor do pano branco, o rei do pano branco, Obatalá, Obataíxa. A filha dele, de Obatalá, o procurou, porque quando ele veio à Terra, ele foi a primeira pessoa a pisar na Terra. Quem criou o mundo, essa Terra, esse planeta, foi Orunmila. Quem criou os dias das semanas foi Obatalá. Então, Obatalá escutou sua filha e ele foi falar com Olodumare. Para criar tudo isso, primeiro ele tinha que homenagear Orunmila, que é o orixá da adivinhação, que é onde eu falei, Orunmila, somente o céu reconhecerá quem será salvo. Ifá, todo mundo pode procurar Ifá, mas nem todos são para Ifá. Por isso que tem que ver o destino. Que tem pessoas que se iniciam em Ifá aqui no Brasil, aí liga pra mim e fala: minha vida quebrou totalmente. Como é que você está cultuando Ifá? Assim, assim, assado. Eu falo: tudo bem, tá tudo certo. Mas será que o Alu não viu pra você o seu destino? Tem que pregar isso aí, porque eu falo da felicidade das pessoas que querem procurar Ifá. As pessoas procuram para melhorar de vida ou para consertar algum erro, né? A iniciação em si só, Ixefá, que é Owó e Falcano, vai ajudar muito, vai dar uma tranquilidade. Mas a Itefá que tem essa energia, né, onde tem os babalãos que se juntam para fazer uma iniciação completa a essa pessoa. Então, dos Odioxé, quem nasce no dia de Ifá e é uma mulher, ela é nomeada Odioxé. Quando o homem nasce no dia de Ifá, que é Oxaifá, ele é chamado de Odioawu. Isso pode ser escolhido, esse nome, né? O Urucó, né? Pode ser escolhido essa pessoa. Homem, Odioawu. Mulher, Odioxé, né? O Odu Ifá, Ogundamedi diz: Ifaloloni, Ifaloni Oni, Ifaloni Olá, Ifaloni Ojo, Mererim, Oxadá, Saie. Ifá é de hoje, o Ifá é do amanhã. Ifá é que possui o quarto dia que o orixá fez na terra, né? Vamos ver da seguinte forma. Primeiro dia, o Batalá foi e fez criar Oxé-Ossá. Segundo dia, o Batalá deu em homenagem ao Orunmila, justamente porque ele abriu o portal. Ele não desceu para a terra, ele ficou no Orun, não desceu aqui no nosso mundo, mas o Batalá fez uma homenagem a ele. Então deu o segundo dia dele de Oxé Ifá. O terceiro dia é Oxé Ogum. E o quarto dia, Jacutá, Oxé Jacutá. Oxé-Ossá é o dia onde Batalá fez com que as pessoas o cultuassem. Mas existe uma dúvida entre as pessoas e até os sacerdotes brasileiros. Eu não sei se é isso ou é por malandragem, né? Mas essas divisões desses dias, com esses dias são divididos as divindades, não chamo de divindade, que eu chamo de orixá, é usado para a gente poder cultuá-los. Então vamos falar de Obatalá. Hoje é Oxé, Oxá, Obatalá também, Oxé Orixá, Oxé Oxá,
que é o orixá, que é o Batalá. Mas hoje não é somente o dia dele. Hoje é um dia onde você também poderia saudar Yami. Cuidado com o Yorubá. Estou falando Yami Oxorongá, no caso, né? Yami Orixá. Yami é separado. Y-A separa M-I. Espaço M-I. Yami é uma coisa. Yami é minha mãe. Yami não quer dizer minha mãe. Quer dizer orixá. É orixá Yami. Yami é minha mãe. Tomar muito cuidado com o Yorubá. O som, o tom do Yorubá. Ok? Eu não vou falar o nome do outro orixá, onde se louva, né? Faz a louvação, que é Obaluayê. As pessoas usam esse outro nome. Reticências. Esse nome quer dizer aquele que atrasou o dia de ontem. Então por isso que eu não falo o nome dele. Que, como eu falei da última vez, semana passada, todos os orixá têm um nome, têm um significado. Então, o Senhor de toda a Terra, todo o universo, o Rei de todo o universo, da Terra, onde a gente pisa, o Baluayê. Outro orixá que é cultuado esse dia, Exu, Oxalçá, né? Ebé, orixá Okô, Ossan, Edan, Obani. Edan é utilizado como se fosse Dia das Mães. Onde cai o Dia das Mães? No domingo. Quando cai o Oxalçá, domingo, a gente diz que como se fosse o Dia das Mães. O Boni, né? Adibolá. Então, existem os dias para se cultuar o orixá. Você não vai cultuar Ogum ou Ifá no Oxalçá. Você vai cultuar o Batalá, Egungun, Ebé, Exu, Quelebará, Okô, Ossan, Atibebeló, assim por diante. Segundo dia, Oxaifá. O Batalá dividiu esses dias com Oxum, Ossum, né? Olokun, Ori e Emodiá. Tô falando de Ori, tá vendo? Oxaifá, Ori. Ori não cultua todo dia. Ori cultua no Oxaifá. É louvado Oxaifá, a sua individualidade. Tá vendo? Tem a UO aí no Brasil que infelizmente não sabe o que é isso. E tá dizendo que é babalaô. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Não tô confrontando contra eles. Eu tô alertando as pessoas que estão me escutando aqui, né? Porque passam os orixá lá, as pessoas, e fala Ifá Beuá e acabou. Ifá Iobeuá e acabou. Coloca lá um monte de elemento dentro do orixá e acha que tá tudo certo. Não é assim que passa o orixá a pessoa. A pessoa primeiro tem que compreender a nossa religião antes de entrar. É um treinamento. Tem pessoas que são predestinadas a isso, não tem jeito. E tem pessoas que têm uma dificuldade de compreensão até na língua. Que para falar com o Ogum, e Kamedi disse que o Ogum ele foi envenenado. Também o Ogum era, né, tinhoso, ele não fazia ebó. Nessa guerra que ele foi, envenenaram, ou usaram veneno com ele. Por quê? Ele comeu um inhame envenenado. O inhame pegou na garganta dele ali. E desde então ele não fala, ele só fazia gestos. Isso eu falei em Kamedi, que é o 11º Odu da Ordem Inalterável de Orumilá, de Fá. Então, o dia de louvar Oxaifá, Ori, Olokun, Ossum, Adê, Yemodiá, Atibebeló. Oxalgum, o nome já diz, é o dia de Ogum. Você vai cultuar Ogum quando? Depois de amanhã. Hoje é Oxá, amanhã é Ifá, depois de amanhã é Ogum. Tô dando um exemplo, tá? Mas quem tem Oxóssi vai cultuar no Oxá Ogum. Quem tem Irinlé, Oxá Ogum. E assim por diante. Oxá Jacutá é dividido por Xangô e Oiá. Então, as pessoas precisam ter ideia da complexidade. Não é complexo, é complexo cultuar a divindade quando você não sabe, mas quando você tem prática, primeiro teoria, depois prática, você começa a entender. Aí o Batalá, ele criou os 3 dias depois desses dias, para inteirar 7, pra gente descansar. Aí vem o Odió Aiku, que é o domingo. Ele separou lá esses 3 dias para completar os 7. Ele separou os dias da semana no nosso dia a dia, de hoje.
Quem quiser acompanhar, eu tô falando no site www.ifabrasil.com.br, é meu site, tá, gente? Se o pessoal quiser acompanhar e aprender, é lá que você vai conseguir aprender. Então você vai ver lá, colocando na agenda, vai aparecer o link calendário. Você clica, não está escrito calendário, ok? Então tem Ojoiku, Ojoi Shinmi. Esse dia é um dos 3 dias de descanso, que seria sexta, sábado e domingo. São os 3 dias de descanso. Então domingo é dia de descanso. Ojoi Shinmi é por quê? É homenagem à mãe de Exu, ela é Bará, Imi. Foi pedido para Deus dar imortalidade a nós seres humanos. Aí o Urumilá fez a consulta, mas ele não fez o ebó. Para ele era muito complicado trazer imortalidade, Aiku, às pessoas. E por isso que existe a morte entre os seres humanos hoje. Porque ele não fez o sacrifício. Foi um dos... Porém, da carreira de Urumilá, isso eu estou falando lá no céu, aqui não na terra. Não no Aie, no Orum. Mas ele falou o seguinte, ó: Deus, eu não vou conseguir fazer isso, porque é muita coisa pra mim, né? Mas existe sacrifício, existe medicina. Isso vai ajudar as pessoas. Aqui na Terra chegou a um certo tempo aonde Urumilá fez pacto com Iku, que é a morte, que é um dos filhos mais novos de Deus, Olodumare. Por isso que as pessoas usam aquela pulseirinha pequenininha, eu uso, né, chamado Otutuopan. As pessoas falam Ideifa. Ideifa é outro colar. É um colar para sacerdote, com um grau maior. Ideifa é uma corrente que a gente usa com o símbolo da família normalmente, né? As pessoas usam escrito Ifá ou usam um símbolo. Então Ideifa é usado por pessoas que têm um grau de sabedoria muito alto. Exemplo, Oluo, né? Ideifa também é usado em festividades, onde uma pessoa está representando uma família. Então usa Ideifa. O Tutuopan é a pulseirinha que a gente usa no braço. Babá, na direita ou à esquerda? Cada região é de um jeito, não importa o lado, o importa é você usar a pulseira. E sempre lembrar que não pode usar metal nessas pulseiras, porque ofende algum. Isso aí a gente vai falar lá na frente, né? Antes, para cortar para algum também, a gente tem que pedir licença. Segundo dia, eles estão falando do domingo, né? Ojoiku. Segundo dia é o Ojoadi, que é segunda-feira. Segunda-feira, já o nome já diz, dia da riqueza, dia da prosperidade. É onde Adie veio à terra. Ojoiku é onde veio Urumilá à terra. Ojoadie, foi na segunda-feira, é o dia que Adie veio à terra, intermédio de Olokun. Então diz os Yorubá, os povos Yorubá, que não é legal você falar de dívidas nesse dia, ok? Não é muito legal falar de dívidas. Evitar falar de dívidas e sim pagá-las, a princípio, né? Então Ojoadi é o segundo dia. Tem Ojoi Shegun, que é terça-feira, que o nome já diz, e Shegun, vitória. Aí é o dia onde as pessoas começam a trabalhar de verdade. De segunda-feira e terça-feira. É onde você corre atrás dos seus objetivos. E Ojoriru, Ojoru, Riru, quarta-feira, é o dia da confusão. É o dia onde caiu Oxé Sá numa quarta-feira. Oxé Orixá, quarta-feira, que é o dia onde as Yami e Aie vieram à Terra. Então quando você fizer a Dimu, a Yami, é um exemplo. Se você souber fazer, é claro. Sempre supervisionado, principalmente por Babalaô, de Pessé, Adimu, enfim. É um ótimo dia para você agradar Yami, ok? Ojobó, quinta-feira. O nome já diz, é onde foi fundado os dias da semana. E é onde os ancestrais vêm visitar a família. Então esse dia tem que tomar cuidado se cair também Oxé Sá.
porque aí a gente cultuaria Egungun, que é hoje. Então toma cuidado, principalmente se você fizer a oferta Egungun, não ofendê-lo, o seu ancestral. É uma dica que eu tô dando também, ok? Ojo Eti, sexta-feira. Esse dia é complicado, principalmente para as pessoas que fazem viagens ou saem do trabalho e vão para casa. Pode ver que é o dia mais corrido da semana, principalmente onde tem muito trânsito, onde há muita correria na rua, onde eu falo para as pessoas tomar cuidado. É aconselhável, principalmente ebó e iniciação, não fazer esse dia. É isso que eu tenho entendimento no assunto. Porque sempre haverá um imprevisto. Porque as pessoas que chegam sexta-feira são muito afobadas, querem fazer as coisas muito depressa. Então é um dia que normalmente as coisas não fluem, né? E o Obametá tem o mesmo sentido do Ojoeti. Obametá é sábado. Então as pessoas ainda são afobadas para fazer as coisas. Isso é decidido por planejamento. Aí depois eu mostro as pessoas ali na ifabrasil.com.br sobre os meses, né? Okudu, Agemon, Ogun, Owere, Owaro, Belu, Opé e assim por diante. No ano novo para Yorubá é dia 1º. O terceiro dia onde é festividade. Então começa assim, o ano novo é Oxalçá. Normalmente é Oxalçá no primeiro dia do mês, né? De junho. Então onde é a festividade em Okeitaxê e Leifé, né? Do Arabá e Bahia. Então é isso, pessoal, mais ou menos isso. Então deve-se até o seguinte: esses dias foram feitos para louvar e cultuar a divindade. Então as pessoas não devem esquecer essas datas. Se vocês souberem cultuar a orixá, dar elemento a orixá, vocês vão estar tendo uma resposta, um agrado deles também, né? Então faça o oriki corretamente, faça durá, faça ijalá, iwi, enfim, para cada um desses orixá existem um agrado, né? Então tem que aprender. Não pode os orixás não são cultuados todos os dias. O tempo de orixá é diferente do nosso. Nós comemos e bebemos e nos trocamos todos os dias. Agora a energia é outra. É metafísico dizer isso, né? Mas por isso que existem esses dias hoje, né? E eles são louvados esses dias. Por isso que existe aniversário, né? Então as pessoas devem aprender a separar isso, ok? Então eu falei muito disso agora. Se alguém tiver dúvida, manda aí um recado, manda um e-mail para mim também. Só entrar lá na radiofabrasil.com.br que vocês vão conseguir me enviar tudo lá, ok? Participe do mural de recados. Eu vou estar olhando o mural aqui na nossa fanpage. Eu vou dar uma pequena pausa. Entrou mais um hoje, ouvinte, Ivan Raveduti, lá de Curitiba. Obrigado pela audiência. Ivan, Babacredil, Jimmy, Williams e os outros também a rádio. Então vocês participando da rádio, vocês vão poder participar das nossas promoções, ok? Então vou dar uma pausa rápida novamente e daqui a pouco eu vou falar de sacerdócio. Se alguém tiver dúvida, eu volto e respondo, ok? Então, Rádio Fá Brasil, conectando você com os ancestrais. Então lembrando que o Oluo, né? Lembrando que o Oluo do templo é diferente do Oluo, que é um cargo onde é um título que recebe Oiê. Então, o Arabá é um título, é o maior título que tem dentro de uma cidade. Então, Akodá é o segundo, ele é como se fosse o herdeiro. Lembra que o Abambam seria o terceiro. Então, esses chefes se juntam para receber outro Oiê. É juntado os Oiê, os Oloiê, que são os chefes, para tirar até o Odu, fazer com celebração. Mas existe também o voto popular. Será que a população está aceitando, por exemplo, o novo Arabá? Porque hoje, entre aspas, é visto como
um título, né? Um meio político, não é só religioso, mas político também. Então, população no meu babá, no meu arabá, meu babá, o meu luô, foi arabá de Oxobô hoje. Então, para ele ser arabá, ele teve que ter o consentimento também da população. Mas como ele era Akodá e o arabá, o último, faleceu, ele entrou no lugar dele, né? Esse último que veio a falecer. Então, cargo é diferente de Oiê. Cargo nós temos dentro de um templo. Oiê nós temos para a sociedade. Então, Oiê é mais assim, tem mais responsabilidade, né? Então, tomar cuidado que cargo de arabá, é cargo, não é cargo, o arabá, ele responde pelos outros babalaô, porque é o maior título, né? O maior sentença que tem um sacerdote aqui na terra. Ele é como se fosse o rei, né? Meu arabá falou, eu sou o rei dos sacerdotes. É o Bá, né? Então, o arabá, ele não faz do balé para o outro, para um rei, para um obá. Ele faz jokô, ou ele ajoelha, no caso. Ele não coloca o corpo no chão para um rei. O arabá só ajoelha para outro rei. E essa justificativa é no vice-versa, né? O obá faz a mesma coisa também, faria a mesma coisa para o arabá. Porque o arabá, ele vai sempre rezar pro obá. Isso é muito normal lá na África, pelo menos em Oxobô eu vi isso. Todo Oxaifá, meu babá, as duas vezes que eu tava lá, né? Eu vi meu babá me acordar de manhã também, 5h30 da manhã, ele falou, vamos lá aprender. Aí fui lá, chegamos lá, o rei não tava lá, tava dormindo. Tava cansado, porque ele tava numa outra festividade. Mas no outro dia foi lá e foi rezado a ele. É uma reza rápida, uma oração rápida, vifá para dar vida longa a ele. Então é recitado versos e oriki, e ereifá, enfim. Então arabá, kodá, axedá, né? Urmilá, loté, akodá, loté, axedá, oté, arabá. São pessoas que foram iniciadas, fizeram itefá completamente com o Urmilá. Então, o babalaô é um médico e um aprendiz. Tem que ver aonde ele conhece. Babalaô, todos são considerados babalaô quando vê Ibadu, né? Quando faz a iniciação Ibadu. Ele vai precisar de um treinamento. Ou ele faz antes, com o Moô, ou depois de iniciado. Tanto faz. Importa é a perseverança e o compromisso, né? Depois de casado, como eu disse, depois de casado ele tem que praticar ainda mais e a vida torna-se mais complicada se ele não tiver o conhecimento na vida dele. Então ele precisa praticar. O Ifá e o Turamedi fala que devemos sempre aprender Ifá, porque ele nos versos, ele sozinho consegue ajudar a gente também. A gente não ficar muito dependente de outros sacerdotes, do Odilbonan, da casa, enfim. Então, ele ensina a gente, ele nos ensina também a praticar Ifá com a gente e nos conhecer também. Não precisava também, e sempre, quando ele não tem dinheiro, principalmente, antigamente era assim, o pai colocava o filho numa escola de Ifá de outra região. Isso acontecia. Então, lembrando, o Odilbonan é um cargo dentro de um templo também, e existe o Odilbonaô, que é um título daquela sociedade, que é um Oloye, né? Oye. É um título. Tem que saber a diferença, a responsabilidade. Normalmente esse Odilbonaô, que é o título, ele trabalha junto com o Arabá e treina outros Oluô para a sociedade. Não lembro qual cidade que é na Nigéria, aonde primeiro, quando vai trazer uma pessoa a fazer Itefá em tal cidade, em tal templo, precisa primeiro falar para o Arabá se ele concorda. Eu não sei qual cidade que é. Quem souber puder me falar, eu vou estar aqui para poder segurar. Eu não conheço isso lá, né, em Oxobô, disso, né? Normalmente todo mundo está sabendo e todo mundo tem contato com todos lá. Nunca deixa um contatar o outro, né? Então é isso.
O Arabá, o Oluô, o Babalaô, quando é Babalaô mesmo, né, que tem o Paussu e Badu, ele inicia outras pessoas e pode iniciar outras pessoas em Fá de acordo com o seu conhecimento. Do Oluô do templo, passar esse bastão a ele, como é Arabá, como ele se tornar um dia Arabá naquela cidade, que nós não temos essa cultura no Brasil ainda, por isso é incontestável saber que pessoas se dizem serem Arabá, porque pessoas na África deram esse cargo a eles. Não é cargo que eu disse, é um título. Então, Arabá, nós não temos uma cultura ainda, porque para ter um Arabá numa cidade, deveria ter muitos Oluô nessa mesma cidade, para formar um Arabá. E assim, versáteis em orixá, sabendo falar, principalmente o idioma, sabendo falar com orixá, né? Então é muito difícil isso, muito difícil. Eu acho que no Brasil ainda vai demorar para acontecer isso, né? Chegar a esse ponto de trazer essa cultura, né, limpa aqui, né? Vai ter o de Bonaú, Akodá, Xedá, Arabá, Bambam, enfim, no Brasil, dentro de cidades grandes, principalmente em São Paulo. Em São Paulo ali, eu diria que teríamos que ter bastante, né? Bastante Oluô em São Paulo, versáteis em Yorubá e Orixá. Porque o Arabá ele vai treinar. O Arabá também ele passa a treinar, se ele quiser, pessoas iniciadas em Orixá. Porque o Babalaô ele deve sempre estar junto com o Babalorixá e a Lorixá para iniciações. Então o Babalorixá e a Lorixá é treinado com o Oluô. Normalmente, é o que eu conheço, o Xogô, o meu Oluô, que é Arabá, e Faim Lebuiban, ele treina a Iê Oxum. Aonde eu saiba até agora, ele estava treinando, mas ele passou, entre aspas, o bastão para outro chefe, para continuar o treinamento a ela, que a última faleceu, então deve continuar treinando a Elegum, enfim. Então é isso. Quem tiver dúvidas sobre o que eu acabei de falar, pode mandar um e-mail ou contato, quiser entender mais, né? Não existe Arabá no Brasil, fiquem tranquilos, nunca vai existir, é difícil falar. Mas é muito difícil dizer, é fácil dizer para vocês que esses Oluô que nós temos hoje, infelizmente, não conseguiriam trazer Arabá no Brasil por causa da cultura e por causa da ainda miscelânea que há entre Candomblé e Ifá, né? Cultura indígena Yorubá, né? Eu digo Ifá, a cultura indígena, né? Enquanto existir pessoas que só querem trazer a cultura Yorubá para o Brasil, deve ter aí umas 200 pessoas para começar a fazer isso, começar a chegar a esse tipo de pensamento, ok? Então, Rádio Fá Brasil, conectando você com os ancestrais. Daqui a pouco eu volto. Vou ver o mural de recado, nosso facebook.com/Rádio Fá Brasil, é a nossa fanpage. Tem o mural de recados, também tem o e-mail também para você mandar reservadamente, ok? Um abraço, daqui a pouco eu volto. Acabou, né? Não, Rádio Fá Brasil, conectando você com os ancestrais. Tá vendo um e-mail aqui? Não vou dizer o nome da pessoa, porque a pessoa tem uma indignação sobre essa conduta, né? Das pessoas que são sem vergonha, é dita a palavra dele aqui. Não devemos ter o compromisso de procurar pessoas que são sacerdotes nesse nível. Eles se intitulam Oluô Boni, Obonim, Arabá, Kodá, enfim. Mas essa pessoa diz que é humilde dizer que é ignorante em algumas coisas, mas nisso não é. Porque também, pelo que eu entendi, ele procura estudar a religião em si, a cultura. Isso é muito importante. Indagou aqui no final que todos estão para Ifá, mas Ifá não é para todos. É isso mesmo. Respondendo a você que eu não vou dizer o nome, ok? Por proteção, né? Porque o nome já diz, Orumilá. Somente o céu reconhecerá quem será ser salvo. E eu falei de Ogundarerá. Ogundarerá, é o Odu. Que Deus perguntou, Orumilá perguntou para Olodumare, que é Deus, quantos filhos eu terei? E ele disse 200 mil.
ele indagou de novo, falou, mas, babá, quantos filhos eu terei? Deus, quantos filhos eu terei? Você vai ter 200 mil, mas 200 serão verdadeiros. Aí tá a hipótese. É o dinheiro que quer fazer a pessoa, ou é a sabedoria e o compromisso com a divindade, que é o orixá. Enfim. Se você quer o dinheiro, você vai pagar e você sempre vai ter. Se você quer a sabedoria, eu faço meu merchan, vem procurar. É claro que eu cobro, eu tenho meus valores para cobrar, porque eu tenho coisas a pagar, eu vivo disso e vivo para isso. E gosto disso, do que eu faço, né? Então, respeito o Ifá e o orixá. Como o orixá e Ifá me dá tudo, e também sei que respeita o que fala de Odu, o Bará-Ussá. Não estou sendo uma pessoa, como diz, que usa na fraude para se propagar, se ganhar em cima de alguém. Eu não quero isso para mim nem para ninguém. Que também eu sou uma pessoa que sofreu isso por uns 10, 11 anos aqui no Brasil. Então, pessoas vêm, ligam, contam as histórias, eu falo assim, ó, você quer conhecer sacerdotes, conhecer Ifá, conhecer orixá, quer fazer iniciação? Tranquilo, eu te ensino como é que é daqui pra frente. Não importa o passado mais. O passado não importa mais. As pessoas entram na minha casa, é daqui pra frente. Já me desafiaram aqui, acharam que eu não era nada, mesmo assim pagaram pra ver e também tomaram na cara. Desafiaram porque estava muito cansado já de pessoas assim, que se diz que eu tenho isso, que eu tenho aquele título, que não sei o que. Aí vem pra mim, normalmente 80% das pessoas estão quebradas, né, entre aspas, espiritualmente falando, né, estão quebradas espiritualmente, não sabe pra onde ir diretriz, aí sobra pro Ifadaió isso. Ifadaió ajuda. O negócio aqui é sério, não é brincadeira. Quando sua vida estiver boa, a gente brinca, a gente conta piada, fala do governo, enfim, né? Mas quando o negócio tá apertado, vamos falar sério até então, né? Existem as brincadeiras, que é normal, de amigo para sacerdote, sacerdote para amigo, ou amigo para amigo, tira o sacerdote de lado. Mas também é o compromisso com o Ifá. Então quando eu sento ali no apoio Ifá para fazer eboriru, que é o ebó, ou para fazer uma consulta, o Kim, Copelé, enfim, o negócio é sério, né? As pessoas chegam aqui, acho que vai ter um monte de comida, um monte de coisa. Chega aqui, eu faço uma coisa, né, tradicional, pouca coisa, porque eu faço muita reza. Então tá a diferença. Se eu vou ser Oluô um dia, eu nem penso nisso, né? Isso vai depender do Ifá, tá no meu destino, tá, mas vai depender de mim também. Depende do meu comportamento. Então, eu não sou Oluô porque eu tenho Badu. Eu não sou Oluô porque eu sou um pouco mais versado no Ifá hoje, de rezar e Yorubá. E eu não serei Oluô porque eu tenho um monte de babalô perto de mim. Vou ser Oluô porque eu tenho que estar completo. Por enquanto o babalaô tá bom. Não ligo pra essas coisas de título, cargo, não sei o que. A gente recebe isso por merecimento. Eu não vou chegar lá com 10 mil dólares e vou comprar isso. É merecimento. Até que fui na África e não foi com muito dinheiro e foi por merecimento tudo que eu tenho hoje, né? E devo ainda hoje, até hoje, e estou pagando. Então é assim que funciona a Ifá, né? Rio de dinheiro todo mundo tem, pô, consegue empréstimo, pode ganhar aí no Lotogol aí, ganha no Maquina e vai lá pra África, normal. Quero ver você guardar esse dinheiro, cuidar de tudo que tem na vida, né? É difícil isso. Então quem compreendeu e quem não conseguiu compreender, amanhã tá a reprise às 8 horas da noite, ok? E vai estar no YouTube amanhã a partir das 9 horas. Quem quiser aprender mais sobre Ifá, entra em fabrasil.com.br, tem Ifá Kikó, as salas de estudos, entra lá nas inscrições, você vai ver e manda um formulário, ok? Então uma boa noite para todo mundo, um abraço e Fabeuau.